A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O jornalista Luiz Geraldo Maza é o nosso convidado de hoje do programa Memória Paranaense. Maza, sua família é de Paranaguá e de lá veio para Curitiba? O meu pai é Arnaldo Maza Júnior, é de Curitiba. Minha mãe, Nair Veiga Maza, de Paranaguá. Família Veiga, família tradicional. Eu nasci na rua Visconde Nácar, em Paranaguá, numa casa que é habitada por pitos, porque teria sido ocupação até de jesuítas. Então as mulheres costumavam da casa, minhas tias, minha mãe, falar que às vezes viam de noite os padres por lá. E eu, inclusive, vi toda essa fase assim fantástica da minha infância, exatamente entremeada desse tipo de informação. Até a história incrível de um raio que uma vez entrou por uma porta, saiu pela porta da cozinha e bateu numa moeira. A infância em Paranaguá foi uma coisa marcante na sua vida? Evidente, porque nós temos em Paranaguá aquela paisagem, aquele cenário maravilhoso, povoado dessas lendas que eu me referi, daquele túnel sem fim, que teria uma cobra de ouro. Tudo isso é Paranaguá. Paranaguá das suas ladeiras, né? Paranaguá do seu casario. E eu tinha a minha atividade, os jogos de infantis, só que não me deixavam aproximar-se do rio Itimerê, né? Que é o tal do berço lá, da referência civilizatória de Paranaguá. E eu me lembro claramente que nós tínhamos, inclusive, mais tarde, né, que tomar banho num lugar chamado Condor, porque era um lugar onde aterrissavam os aviões da Condor, que era uma companhia alemã e que fechou na época da guerra. Então, até isso eu me lembro dessa fase da minha infância, que ali na Condor era uma espécie de prainha do rio Itimerê, onde a gente fazia as abluções, o nosso banho. Aos 9 anos, chegando em Curitiba, Curitiba ainda oferecia a possibilidade para que fosse uma vida parecida com aquela da infância do interior? Tranquilamente. Curitiba, eu pude proporcionar até às minhas filhas, já nos anos 60, a oportunidade de fazerem a travessura, de ocupar uma rabeira de carroça. Eu fiz isso várias vezes. Corria atrás da carroça, pedia a colona que estava na rua, a derradeira colona, e a gente trepava na carroça, fazia rabeira, e fiz isso pelos campos de Curitiba. Curitiba era uma cidade aberta até os anos 60, 65, 66, nós tínhamos ainda os festivais de futebol nos campos abertos da cidade, que eram verdadeiras quermesses, né, em todos os pontos da cidade. Então era uma alegria, o sujeito vivia a sua vida naquele núcleo. E eu saía a pé de casa, às vezes levando as crianças num carrinho de bebê, levava as duas, às vezes levava uma vizinha também, e ia até o Parque do São Lourenço, onde eu punha uma pedra na roda do carrinho, que era minha responsabilidade de minha parte, e eu dava mergulho na água, desaparecia na água para assustar as crianças, uma loucura, né? E fazia isso sistematicamente. Então a gente procurou viver isso, como também marchas, não tão grandes quanto essa do Sem Terra, mas marchas que nós fazíamos lá no centro da cidade, da rua Paula Gomes, até a Cascatinha. Aqui você foi para a escola pública, mais tarde o ginásio paranaense, foi aí sua formação inicial? Eu fiz grupo escolar, fiz também uma escola modelo, fiz o Prieto Martinez, depois fiz o Tiradentes, fui para o ginásio paranaense, peguei uma elite, um centro de excelência de grandes professores, comandados essa elite pelo professor Ribeiro, famoso, que era um homem que impunha a sua autoridade com discurso em latim, uma coisa incrível. Uma vez houve até uma tentativa de depredar um jornal em Curitiba que tratou mal os alunos do colégio estadual, então o ginásio paranaense, e ele saiu com o carro atrás, fazendo um discurso, citando Cícero, se cuide de mim, gene, quod sente, coicusingo sit, citava palavras latinas e tal, chamando à ordem as pessoas, e dizendo que não deveriam aceitar provocação. Parece que era a Gazeta do Povo, o jornal que queriam depredar, porque a Gazeta do Povo, acertadamente, criticou o colégio, porque no dia de um desfile, em plena ditadura, no Estado Novo, o pessoal da banda do colégio tocou a conga, que era uma coisa como é o funk hoje. Imagine as pessoas fazendo o movimento da conga no desfile do ginásio paranaense. A sua ida para a Universidade Federal fazer o curso de Direito em 1950, por que essa opção?
A opção era a seguinte: nós achávamos que o sujeito que não escrevesse poema, não fizesse literatura, não tinha vivido. Então foi mais ou menos uma descarga de todo esse desejo literário que vinha desde o tempo do colégio, uma relativa habilidade para fazer as redações, e então o interesse exatamente para o direito, porque o direito tem, vamos dizer assim, uma cadeira abrangente em matéria de humanidades, é um curso mais perfeito, sob o ponto de vista da massa de informação que traz ao interessado nessa área. O seu interesse intelectual surgiu em que época? Bom, isso aí veio desde o ginásio. Eu não fui, assim, uma pessoa muito apegada à literatura, né? Mas a gente já era mais ou menos provocada pelo tipo de ambiente que havia na escola, das atividades extracurriculares, de professores que provocavam os alunos, como o professor Rosário Farani Mansurguérios, que era um linguista, uma pessoa preocupada com a língua, até contava anedotas na sala de aula, tinha uma habilidade muito grande, uma versatilidade didática, mas ali é que havia então interesse. E também em função do cinema, que era uma coisa que começava a empolgar como arte. A sua participação política como estudante nos centros acadêmicos, como foi na década de 50? Era uma coisa incrível, porque nós vivíamos sob a influência já da Guerra Fria, né? Nessa época. Afinal, é nesse tempo que surgem as grandes questões da Coreia, tudo mais, e nós vivíamos discutindo essas coisas que estavam ocorrendo no mundo. E achávamos que a nossa intervenção mudava o curso da história. Isso é que nos fazia, assim, verdadeiros quixotes nessa época. Eu me lembro claramente quando, isso já lá pelo terceiro, quarto ano de Direito, quando o casal Rosenberg foi condenado à morte por ter transferido informações para a União Soviética sobre a bomba atômica, nós fizemos uma assembleia no centro acadêmico, no anfiteatro, e houve aquela briga ideológica de direita e esquerda. Nós estávamos, obviamente, na esquerda, e houve tentativa de sabotagem, de apagar a luz, 1000 oradores se revezando na tribuna para ganhar tempo, para tentar ganhar pelo cansaço. E nós, na madrugada, conseguimos aprovar o envio de um telegrama ao presidente dos Estados Unidos pedindo a comutação da pena. Olha, saímos da faculdade como se tivéssemos ganho uma batalha. Vejam que a ilusão, né, o sentido da vida que a gente levava na universidade. Fomos para o bar, tomar nossas pingas e tal, e mandamos o telegrama, achamos que era uma vitória. O presidente não deu bola para o nosso telegrama e o casal Rosenberg foi devidamente executado. Essa participação na vida política já era alguma coisa expressiva ou eram poucos estudantes que tinham essa preocupação, que tinham visão ideológica e participação? Havia um divisor da universidade. Tinha o pessoal do hedonismo, o pessoal do prazer, que se ligava muito nos bailes, né? Na questão do baile, do diretório, baile do Rubi, os bailes de outros diretórios acadêmicos, o chá de engenharia toda semana, que foi o grande ponto de encontro para romper barreira em Curitiba entre o pessoal adventício que vinha de fora para estudar aqui, que então casaram com as moças daqui. Isso foi um acontecimento. Em 49 tivemos uma Olimpíada Nacional aqui. Eu estava no último ano aí no curso científico, mas eu me lembro do agito que foi na cidade, porque Curitiba nessa época era uma cidade universitária. Por quê? Porque o elemento universitário pesava na vida de Curitiba. Inclusive esse nosso ministro aí, o ex-ministro criador da Vale do Rio Doce, o Eliezer Batista, que era chamado de Boris Bacana, ficava na esquina com uma rosa, com um cravo vermelho na lapela, e era motivo de atenção das pessoas, e brigava e tal. O líder comunista, Castellucci, era uma agitação em Curitiba, os estudantes tomavam conta da cidade. Eram as pessoas assim, corpo fechado, eram assim as vacas sagradas de Curitiba, porque ninguém tratava mal o estudante. Todos viviam em repúblicas, essa coisa toda. Era a característica da cidade dessa época. Isso mudou severamente com o passar do tempo. Eu peguei uma parte disso. Então tinha esse grupo, um grupo engajado na política e tinha outro que curtia mais a atividade esportiva e a atividade ligada à recreação, aos bailes e tal. Então nós, os engajados politicamente, que achávamos que nós é que estávamos com a razão, e inclusive alguns de nós se recusavam até a participar do que é bom, que é os bailes e tal, e tal a maneira fanática com que se alinhavam no processo político. Essa participação, essa visão ideológica, esquerdista, numa cidade que deveria ser muito mais conservadora naquela época, como é que isso era entendido? Bom,
Era muito comum em Curitiba a força da esquerda. A esquerda chegou a eleger em Curitiba uma moça para vereadora, Maria Olímpia Carneiro. E foi uma dupla, Maria Olímpia Carneiro e Edel Azar, que era estudante de engenharia. Foi a primeira vez que eu vi, claro, antes tinha havido eleição para deputado do professor Vieira Neto. Mas esse pessoal foi eleito por outra legenda, porque o partido já estava, a essa altura, proibido no Brasil. Então, eles se revezavam. Mas foi uma eleição típica de como esse clima estudantil pode levar a chegar a esse ponto, de conseguir o quociente suficiente para eleger pessoas de esquerda numa cidade que nós sabemos, até hoje, meio resistente, meio refratária a esse tipo de posicionamento. Ao mesmo tempo que você tinha uma atividade como estudante de Direito, começou também uma atividade paralela de jornal, trabalhando no estado do Paraná, escrevendo sobre literatura. Como foi esse acesso que marcaria depois, principalmente, sua atividade como jornalista e não como advogado? Em 1950, o Bento foi eleito. Aqui tem até um paralelo interessante à história da imprensa do Paraná, o que prova que hoje nós temos uma imprensa muito alinhada ao governo. Naquela época não, porque o jornal O Dia pertencia ao Lupião. A Gazeta do Povo tinha uma grande parte das ações pertencentes ao Lupião. E existia ainda a Rádio Guaracá, que era a nossa rádio mais moderna, a que tinha sofisticado um pouco o clima de rádio, que foi, afinal, pioneiramente tocado pela Rádio Clube. Então, era todo um complexo de comunicação que pertencia ao Lupião. Quando o Bento Bueno da Rocha foi eleito, em 1950, os seus seguidores, o grupo que o apoiava, decidiu montar um jornal em Curitiba, que foi o Estado do Paraná, que era do Aristides Miri, dono daquele Palácio Avenida, que hoje está agora com Bamiritos, o Fernando Camargo, parente, quer dizer, cunhado do Bento Bueno da Rocha, e o José Luiz Guerra Rego, parente também, o alagoano também, aparentado por via de casamento. E esse era o jornal feito para dar a cobertura, para opor-se toda aquela barragem que tinha a favor do Lupião. Então existia contraste no Paraná, coisa que não tem hoje. Aí apareceu ainda, na sequência, o jornal Diário do Paraná, que era dos Diários Associados, que era do Chateaubriand e que aqui no Paraná era tocado por Aderbal, Gertner e Stresser. E isso aí já foi tudo para o lado do Bento, esses dois jornais. Depois viria ainda a Tribuna do Paraná e viriam depois os outros jornais. Então esse é o divisor, porque quando nós chega o governo do Ney Braga, nós sentimos que há quase uma espécie de alinhamento dos jornais em relação ao governo, o que favoreceu a decolagem do grande governo que foi o do Ney Braga, mas em compensação deixou a imprensa, de uma certa forma, castrada por essa falta de espírito crítico. Eu entrei no Estado do Paraná para fazer literatura. Eu escrevia uma crônica por semana no jornal e ganhava, veja uma coisa maluca, eu ganhava o que ganhavam os jornalistas para trabalhar o mês inteiro. Não é que eu fosse o bom, é que ninguém ligava para esses valores. Eu não tinha registro profissional, era funcionário do Estado, nessa época, do governo, e fazia esse trabalho assim, de uma maneira assim, efetivamente ligada à arte, né? Recebia por isso e fiz o nome em cima disso aí, e só eu ressalvo esse detalhe para mostrar que a sociedade não era consumista, razão pela qual os jornalistas tinham um emprego público, mas eram pessoas que conservavam um necessário espírito boêmio. Muitos gostavam de jogar, de viver à noite, eu me lembro claramente disso, e não havia essa disposição de procurar bens. O carro mesmo era uma coisa difícil, porque o automóvel era importado. Né? O Brasil só iria despertar mais tarde, no fim dos anos 50, para a indústria automobilística. Então, a nossa aspiração, que era casa própria, nós tínhamos o direito à dispensa da CISA para conseguir a casa, nós tínhamos imposto de renda que não pagávamos, tínhamos o desconto de 50% de passagem de avião, toda uma série de privilégios que o regime, na época, conferia aos jornalistas. Agora, a atividade de jornalista era uma coisa sem garantia na época, não era alguma coisa assim segura no sentido, né, de um emprego fixo, com estabilidade no sentido de um ganho certo no final do mês. E mesmo assim houve sua opção na época pelo jornalismo e não pela carreira como advogado que você poderia ter seguido. Por quê?
Bom, mas o jornalismo profissional começa mais ou menos, é uma transição dos anos 50 para os 60, né? Que começa o jornalismo profissional, já não digo com legislação, mas com uma situação mais de responsabilidade, de direção, de administração dos jornais. Aquele espírito boêmio, aquele negócio de entrar, por exemplo, anúncio, classificado pela janela da Gazeta do Povo, isso aí é uma história do folclore paranaense, isso realmente ocorria, mostra a maneira como eram tocados os jornais, o sentido gerencial moderno. E os próprios jornalistas, com essa bulimia toda, não havia uma fixação. Quando o Diário do Paraná aparece, o Diário do Paraná traz esse sentido. Só que cometeu um equívoco, né? Ele não pagava. Então nós tínhamos o maior orgulho de trabalhar no jornal, que trouxe tantas inovações para cá. Por exemplo, trouxe a diagramação. Ninguém sabia o que era diagramação. Quer dizer, o layout, o desenho do jornal foi ele que trouxe. A técnica de lead, uma mudança da concepção da redação. Porque anteriormente você fazia o nariz de cera. O cara, antes de contar notícia, fazia um discurso. Era assim o jornal. Trouxe o telex, que era o teletipo. Telex não, teletipo, que veio para cá, também o diário que trouxe. O diário tinha outra característica. Quando ele tinha uma informação, ele acionava uma sirene e a cidade inteira sabia que tinha alguma coisa de novo. Aí acorriam para o mural do jornal e já estava nas paredes qual era a notícia que nós íamos dar. E outra coisa, eram comuns as edições extras, porque nós não tínhamos um rádio versátil nessa época, né, que acompanhasse os acontecimentos, e o jornal via e atendia essa necessidade do público. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos hoje aqui no programa Memória Paranaense conversando com o jornalista Luiz Geraldo Maza. Já estamos de volta. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, o nosso convidado de hoje é o jornalista Luiz Geraldo Maza. Maza, mesmo depois, já casado, já formado, trabalhando como jornalista, você continuava participando de agitação no sentido ideológico, de crença, né? E participando até de greves que não eram da própria categoria. Como foi isso? Essa inquietação vinha desde o tempo da universidade. Eu me lembro, aliás, uma coisa muito interessante. Um dia o Luiz Carlos Biazetto, que era diretor aí dessa entidade secundarista, ele queria fazer uma manifestação na Praça Zacarias contra o aumento dos ônibus, que é um assunto que sempre me apaixonou, ônibus, conhecer a questão operacional, custo, essa coisa toda. Então eu estava lá, ele com o megafone, aí eu peguei, fiz um discurso e tal, e estava lá perto um líder comunista, o Agriberto Azevedo, que era muito visado por causa do movimento 35, né? Que era uma figura, um eremita, uma figura maravilhosa, mas um homem perseguido, né? Então, eu sinto assim que tinha uma visão do mundo como se vivesse dentro de uma masmorra. E ele chegou para mim e fez uma crítica ao meu pronunciamento, dizendo assim, não, mas tem que denunciar o imperialismo. Eu digo, mas espera aí, se você estabelecer uma relação, uma conexão entre um problema local e o imperialismo, eu até gostaria, mas eu gostaria de ver essa relação. Então, veja como é que era a questão ideológica. As pessoas, de repente, transbordavam com esse tipo de lógica pouco ousada cartesiana. Então a gente vivia nesse agito. E do meio estudantil, fiz vários. Me lembro que uma ocasião assassinaram um jornalista em Goiânia, que até é uma cena demagógica, tiraram o sangue do corpo dele, aqui tombou alguém pela liberdade de imprensa. E eu me lembro que falaram o presidente da UP, que era o José Cury, que era um advogado, o Jairo Regis, foi cassado em 74, e eu. E quando eu estava falando, eu vi que tinha um cinegrafista me filmando, e eu conhecia todo mundo, mas aqueles não eram os cinegrafistas da Flama Filmes, era o pessoal da área de segurança. Né? Mas o fato é que um desses filmes chegou a aparecer nos cinemas. Né? Inclusive, quando eu passei em Paranaguá, disseram um apelido horrível para mim lá, disseram, aí, Lulu, quando eu apareci no cinema. Né? Então, era muito comum essa participação, a gente se envolvia em tudo e muita coisa de rua, assim, por exemplo, acontecimentos de rua, uma agitação qualquer que não precisava ser política e a gente estava lá. Por exemplo,
Já a questão do Pente, a revolta do Pente, foi uma questão que acabou ganhando conotação política, né? Essa aí eu também estava no rolo, né? A gente estava. E um dos sonhos da minha vida é que eu poderia controlar a multidão. Então eu estava lá em cima do Diário do Paraná, quando a multidão passou na rua José Loureiro, povo de minha terra, eu gritei, jogaram uma pedra lá, quebraram o luminoso do jornal, o que provou que eu não tenho lá muita persuasão para essas coisas. Mas até de greve de lixeiro você chegou a participar tentando levar o movimento adiante. Como? Foi a primeira manifestação, porque o lixeiro não era como hoje, que é terceirizado, eram funcionários da prefeitura. E eu participei, o pessoal da associação lá das MUC, aí, dos funcionários municipais, pediram a minha participação. Eu vivia em permanente disponibilidade por essa causa e saí, né, com o movimento. Aí eu vi que aquelas pessoas não tinham a menor experiência, então eu comecei a dar palavras de ordem. Estamos com fome, estamos com fome. Então eu fazia o Isaac Karabichevski, 3 vozes. Estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome. E ia marchando assim. Quando chegamos bem na frente ali, onde funcionava aquela máquina de costura Sígia, estava um colega meu, porque eu já estava formado nessa época, aí há muito tempo, né? Mais de já uns 8 anos. Então o cidadão na porta assim, me fez um olhar assim de advertência e de discordância e de escândalo de me ver daquele jeito no meio daquela pobreza, e ele meneou a cabeça, aquilo quase me arrebentou. Mas a marcha continuou e eu retomei o fôlego e continuei gritando: estamos com fome, estamos com fome. Aí fomos para a sede da associação lá dos empregados do comércio. E lá eu já vi de cara na mesa um cara dos organismos de segurança aí do governo, do órgãos equivalentes ao SNI. Estava lá na mesa e tal. Aí eu tive que fazer um discurso. Eu tinha mania de fazer discurso, querer mexer com a sensibilidade das pessoas, né? Aí eu comecei a me dirigir às mãos das pessoas, né? Essas mãos rudes que cravam a terra desta cidade, assim, né? Falando desse jeito. E aí os caras me olhavam, eu via aquele olhar já, quase, o cara quase chorando, né? Eu quero registrar aqui que vi há pouco, no meio de nossa Assembleia, um elemento da polícia. Cara, onde é que está? Onde é que está? Eu disse: não, esperem, eu notei que ele dissimulava ser um dos nossos e que ele tentava votar junto com a nossa Assembleia, mas percebi claramente que ele começou a votar de tal maneira que me pareceu que já estava conscientizado e que era a favor da nossa causa. Aí o cara foi para trás da cortina, era um cara da polícia, que é jogador de futebol, fez um sinal e o tope para mim, para me assustar. E a greve dos jornalistas, que você participou também, estava lá na liderança do movimento? Era bem liderança, é que havia uma acomodação, nós discutimos... Começo da década de 60. Discutimos uma questão econômica e havia questão econômica também dos gráficos. Então a gente ia partir para uma manifestação unitária. E numa assembleia na sede dos sindicatos bancários, eu percebi que existia uma movimentação que confiava na vida do ministro do Trabalho, que já era o Amaury Silva, grande figura, por sinal, e que o cara era candidato a governador. Eu achei aquilo um absurdo, né? Mas não tinha nada a ver. Eu hoje, nessas condições, eu estaria com esse pessoal que queria esperar o ministro. Porque esse é o Brasil, tem que olhar a nossa realidade. Mas eu achei aquilo uma manipulação indevida de uma causa. E fiz um discurso para os operários, não para jornalistas. Eu fiz para os operários que estavam lá, porque aqueles são operários de verdade, que, embora operários intelectuais, que eram os gráficos naquela época da imprensa com a chumbo, né? A impressão a quente, né? Então, eu fiz um discurso para eles, discordando daquele tipo de situação que queriam criar, né? E imediatamente recebi o apoio, então houve unanimidade, propus a greve e nós tivemos que fazer a greve. Quer dizer, na realidade eu propus uma coisa dificílima de encadear e nós fizemos, com sucesso. Foi a única greve no Brasil que os jornais, não saíram os jornais, porque todas as outras no Brasil fazem a greve, mas eles têm um jeito de imprimir os jornais. Vem, release de governo, fica lá 2, 3 funcionários, dá um jeito. Então fizemos a greve, foi um sucesso. Até eu me lembro que o Delcio Covel, essa figura impressionante aí na tribuna do Paraná, era o homem que cuidava da comida, porque na casa ele e a mulher dele serviam a nossa base alimentar para alimentar exatamente os nossos piquetes grevistas. E foi um sucesso. Só que o Diário do Paraná conseguiu furar a greve. E aí virou um problema da Guerra Fria, tal coisa. Aí o próprio dono do Diário do Paraná, o senhor Darmal Stress,
colocou a questão em termos ideológicos. Aquilo era a música, o jornal era a última reserva da democracia e tal. Nós, como tínhamos fechado todos os jornais e soubemos que havia um furo dentro do Diário do Paraná, nós cercamos o jornal e não deixamos sair o jornal que eles já tinham conseguido imprimir. Não deixamos sair. Depois de termos cometido algumas violências, como sequestrar o impressor do jornal, que é uma pessoa-chave, levamos ele para tomar uma cachaça, ele foi tomar cachaça e depois foi junto com a gente para outros lugares, né? Então, coisas assim. Houve essa manifestação do Diário do Paraná, nós paramos, ficamos na frente do jornal, embaixo das rodas enormes, imensas, de um carro de bombeiro. Foi criada uma situação complicadíssima. Eu me lembro que eu vi o Aderbal Fortes estava completamente recurvado, junto com gráficos embaixo desse enorme caminhão dos bombeiros. Para imobilizar a polícia. Aí o pessoal ia para imobilizar a polícia. Nessa hora vieram para mim com uma proposta, que para mim foi ótimo, né, para o meu temperamento, que era ir numa rádio, botar uma rádio no ar, que era a Rádio Independência, o repórter Petrobras, um companheiro nosso da rádio fez isso aí é perfeitamente enquadrável na Lei de Segurança Nacional, e eu então entrei, contei até 5, botaram a rádio no ar e eu entrei assim, a coisa mais anti-comunicação que pode ter no mundo. Fiz um discurso. Milhares de pessoas assistem estarrecidas à mais brutal demonstração de força. Isso não tem nada a ver com jornalismo, né? Mas provocou um tumulto. Dentro de poucos minutos, a rua fechou. Aí a polícia ficou inibida, ficou impotente para agir. Aí os políticos chegaram os deputados, o próprio chefe de polícia, o Ítalo Conte, foi lá, foi tudo moderando, e nós saímos vitoriosos. Outro detalhe, o Abdon Aref Kudri, que hoje é o presidente aí do Sindicato das Empresas e da Associação de Jornais e Revistas, ele tinha uma disputa, inclusive, com o Aderbal Stress, que vivia cutucando ele e tal, não gostava dele. O que houve? O Abdon Aref Kudri ofereceu o jornal dele, o Diário Popular, para ser o Jornal da Greve. E nós imprimimos, dentro do jornal Diário Popular, o Jornal da Greve, que saiu 3 edições. Né? Tivemos 3 edições desse Jornal da Greve, que era de crítica, de sarro, de alegoria contra a classe patronal. Você participou do início da TV Paraná, aqui o Canal 6. Como foi esse início, a primeira programação da qual você participou em 1960? A televisão, ela ficou a reboque do jornal, porque o Chateaubriand foi um ousado nesse país. Ele criou uma televisão, um país que não tinha receptores, não tinha televisores. Então, aqui no Paraná, que veio bem mais tarde do que a TV Tupi, nós tivemos um quadro mais ou menos parecido. A televisão não tinha esse poder que tem hoje, de densidade de audiência e tudo mais. Então, eu me lembro claramente que esse começo era um começo, olha, tão lento, que até possibilitava aquela criatividade dos Bermudes, que fazia não só as traquitanas, com as passagens de programas com figuras mecânicas, como também usava situações de imagens naturais belíssimas, como canários, como um peixe no aquário, que dava um efeito, porque aquilo tudo era novidade para a gente. Nós estávamos descobrindo o mundo através da televisão, com essa possibilidade do close-up, né, que é essa grande aproximação. Então, tudo isso empolgava. Nós, quando lançamos a televisão, foi no dia 19 de dezembro, que veio inclusive toda a cúpula aqui dos associados para nós, né? E nós tivemos que fazer um programa histórico. E eu fui encarregado de fazer a parte relativa não o roteiro. O roteiro ficou por conta do Valêncio Xavier. Eu fiz a parte de script e colaborei, de modo geral, nas locações. O Sclier, o irmão do escritor, era o encarregado da direção e da fotografia, eram figuras de Rugendas, né? E nós fomos contando a história do Paraná através desses quadros de Rugendas. Algumas vezes incluíamos figuras reais, como uma cena do ataque ao navio Cormorã, a questão do Cormorã em Paranaguá, que é o navio negreiro, né? que é perseguido, o navio negreiro aqui é perseguido por um navio inglês, que é o Cormorã, e o Brasil era a favor da escravatura, então virou heroísmo às avessas. Nós éramos a favor da escravatura e estávamos combatendo um navio que combatia o navio negreiro.
Então ele pegou uma caravela, pegou um canhão, assim, ele fazia o traveling com um fiozinho, e aquilo encaixou maravilhosamente bem. A música era de Villa-Lobos, a primeira missa. Aliás, em Villa-Lobos tem que contar um detalhe. O Villa-Lobos foi um grande companheiro de um avô meu, coisa que eu vim saber bem mais tarde, do Rodolfo Veiga, irmão do Alberto Veiga, lá de Paranaguá. O Villa-Lobos morou 2 anos em Paranaguá e até trabalhava numa fábrica de fósforo, que os fósforos tinham 2 cabeças, fósforo de 2 cabeças. E ele ficou 2 anos lá. Até tem uma história aí de um recital que houve em Paranaguá, que algumas pessoas, como o jornalista Flávio Campana, estão pensando em tentar recuperar isso e tentar refazer aquele ato com várias composições do próprio Villa-Lobos. Eu fiz um parênteses disso aí para mostrar a preocupação que houve nesse caso. E era impressionante porque eram figuras paradas, uma coisa talvez inadmissível num país habituado com arte clássica. Porque eu vi um filme do Visconti, Rocco e seus irmãos, e que tem uma cena em que há sequência exatamente de figuras paradas na televisão. E isso aí foi um feito nosso na época. Tem gente que lembra disso aí. Infelizmente perderam fitas e tal. E agora, recentemente, tem uma tese aí em São Paulo sobre o Sclia, em que até o cara que está fazendo a defesa da tese pediu um depoimento meu, do Valêncio, e nós demos a respeito desse grande acontecimento, que foi o lançamento de um programa de 1 hora com figuras paradas, mas que a gente usava o recurso de trailer, de aproximação da câmera, né, aquelas microcâmeras, fazia esse jogo para dar a movimentação. Ao mesmo tempo, você prosseguiu no trabalho com o Diário do Paraná, com a Última Hora e fazendo programas de debates na televisão. Aliás, era a sua especialidade, fazer programa de debates para discutir, né, assuntos polêmicos na TV. Bom, tem umas coisas muito interessantes. Eu tinha um programa chamado Fórum de Debates. Eu apresentava o programa, ficava num lugar bem alto, assim, e os meus convidados ficavam num lugar baixo. Uma coisa incrível. Parecia um tribunal da Inquisição e eu era lá o dono do pedaço. Então, eu me lembro de muitos programas interessantes, Fernando Ferrari, com aquela campanha das mãos limpas, que ele, aliás, ele deu um soco na mesa, a garrafa de água mineral sumiu e eu aparei no ar, uma coisa. Né? Mas as coisas mais interessantes que aconteceram nesse programa, uma delas foi um debate sobre comunismo e integralismo. Era o Vieira Neto contra o Edgar Távora, 2 figuras maravilhosas do Paraná. E o Vieira Neto marxista, o Edgar Távora integralista, eles fizeram 2 programas seguidos. Uma audiência assim maluca, as pessoas brigavam nos bares, porque tinha muito televisinho nessa época, e eles começaram com um maço de livro, no último debate, parecia uma trincheira de livro, cada um abria o livro para citar um argumento e tal. Foi uma coisa impressionante. Bom, teve esse e teve um outro. Um debate sobre... Veja uma coisa, veja como o Brasil estava minado pela Guerra Fria. A questão das relações do Brasil com a União Soviética era um ato de soberania, não tinha problema nenhum. Mas havia gente aqui que resistia. O Oscar Cherap Sobrinho, que era um grande dirigente da ação comercial, um homem mais à direita, e ele era contra, rigorosamente contra, achava que era uma barbaridade, que a importação de mercadoria importaria ideologia, eram os preconceitos da época. E outro debatente era um homem de esquerda, do Partido Comunista, também conselheiro da Associação Comercial, o Aristides Violes, já falecido, uma grande figura também. Então, no meio do debate, o Violes não tinha noção do boom, como é que é a sensibilidade do aparelho, né, do boom, do microfone. E ele, do microfone. E ele, então, fazia parte, tinha mania de mexer o corpo, mexer a perna, sempre debochado, irônico, virou para o Cherap, pediu uma parte, mas... Vossa Senhoria me permite uma parte, com aquele ar debochado. Eu vi, né? O Oscar deu a parte para ele, aí ele virou para mim, falando baixinho, mas ouvido pelo microfone, deu uma batida com o braço e me disse assim, com essa nós acabamos esse alemão nazista. E foi para o ar. Foi para o ar. Vamos então para o intervalo comercial. Nós já voltamos aqui com o Memória Paranaense, conversando hoje com Luiz Geraldo Maza, jornalista. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir aqui no Memória Paranaense com a nossa entrevista com o jornalista Luiz Geraldo Maza. Maza, com essa polêmica toda, essa militância que você teve no começo da década de 60, como foi na Revolução de 64? Bom, isso tudo é uma continuidade, né? Nós tivemos, por exemplo, desde o suicídio do Getúlio, né, em 54, que é inclusive uma coisa curiosa, porque meu pai sempre foi um getulista, eu fui para a faculdade,
E eu brigava, discutia com ele, porque nós estávamos sendo empolgados, não pela pregação do Lacerda, mas aquele caso da guarda pessoal do Getúlio está envolvida no atentado contra o Carlos Lacerda, começou a colocar a gente assim em uma posição contrária ao Getúlio Vargas. E ocorreu o seguinte, quando eu cheguei na faculdade, vi pelos alto-falantes a notícia do suicídio dele. Voltei para casa para abraçar meu pai e já voltei com aquele também sentimento de culpa, aquela purgação de culpa que boa parte da sociedade brasileira estava fazendo naquele momento. E ele realmente foi sábio na hora que tomou essa decisão, ele arrebentou o processo que estava em andamento, na área militar e na área empresarial, e conseguiu a vitória através do Juscelino Kubitschek já na sequência. Mas eu cito isso para dizer que é uma sequência, porque era o quadro da Guerra Fria, era o que alimentava tudo isso, era a Guerra Fria, a existência dos blocos da União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro, depois até houve uma contestação nisso, com a China com uma certa independência, mas de qualquer forma esse era o quadro. E esse era o quadro que nos manipulava. Nós achávamos que nós sentíamos o livre-arbítrio, que nós estávamos fazendo as coisas corretamente. E, na verdade, nós éramos boneco de engolço, nós éramos manipulados, éramos títeres de uma situação mais geral. Isso ficou provado quando veio 61. 61, com a renúncia do Jânio, nós tivemos aqui mobilização em Curitiba. Eu me lembro claramente que o prefeito general Iberê de Matos, ele chegou a armar a população, chamou o povo para montar as brigadas da população, voluntários. Eles assumiram aquele comando como se fosse a reencarnação do Brizola em Curitiba. O Brizola fazia resistência lá no Rio Grande do Sul, com a cadeia da legalidade, uma cadeia de emissoras, conseguiu o apoio do Terceiro Exército, o apoio, é claro, da Brigada Gaúcha, e de repente criou um problema, um jogo de xadrez difícil para os militares. Eles tiveram que engolir a situação. Agora eu conto isso para mostrar um lado. Vejam como é que esses momentos de frisson, eles bem sempre correspondem àquilo que está na cabeça da gente. O Iberê de Matos foi o grande líder daquele momento, foi o homem que ganhou emocionalmente a batalha. Pois bem, ele foi candidato naquele ano, foi candidato em 62, um pouquinho depois, né, foi candidato a deputado estadual pelo PTB, 8ª suplente. Então eu faço seguidamente um alertamento para essa fábula que mostra que essa confiança demais na luta de rua, que era a nossa crença, isso aí também é uma coisa de valor relativo. Ficou demonstrado aí. E em 64, todas essas coisas confluíram. Era todo um processo que vinha desde 46, da derrubada do Getúlio, foi se acumulando, nós chegamos em 64, e aí vieram as cobranças. Né? Porque, na verdade, nós que acreditávamos na pregação das reformas do João Goulart, não enxergávamos a quebra de autoridade, de hierarquia que estava havendo e que aquilo não podia ter um bom resultado. Nós achávamos que o começo das reformas da Central do Brasil era uma resposta suficiente para o povo brasileiro. Pois aí vieram as pregações apoiadas pelo governo americano, isso está mais do que demonstrado hoje, do padre Peyton, que veio para cá fazer pregação, e saíram com aquelas passeatas que eram muito mais numerosas do que aquelas que foram feitas na Central do Brasil. Então, ganharam a Batalha das Ruas. Como se ganhará hoje. Por exemplo, muita gente olha o caso dos Sem Terra e acha que isso aí é uma revolução. Isso aí parece mais uma gincana, porque não está havendo confronto. Na hora que adotarem as medidas para exigir o despejo judicial, esse movimento esvazia. Mas na sua vida, naquele momento, qual foi o reflexo desse movimento de 64? Profissionalmente, você ficou em disponibilidade do governo do Estado, porque você trabalhava para o governo do Estado, tinha até exercido um cargo, né, na direção de uma área de turismo no governo Ney Braga. Como é que foi na sua vida pessoal? Bom, isso aí foi o seguinte, nós estávamos crentes de que o nosso caminho era o correto. Eu me lembro que o Luiz Carlos Prestes esteve aqui em Curitiba, numa palestra que fez na Faculdade de Curitiba, e até pessoas que eram notoriamente ligadas aos organismos paramilitares que combatiam do comando de caças comunistas, que estavam até dando segurança para ele. Quer dizer, que era um sinal de que eles próprios, o sistema, tinha interesse em que o Prestes falasse. E o Prestes estava tão mal informado sobre a situação brasileira, a questão logística, militar, que chegou a dizer que agora eu quero ver a direita tirar a cara de fora, que ela vai ver o que é bom. A direita tirou a cara, não saiu mais. Essa que é a verdade. Mas então havia todo esse processo. E aqui não houve não houve resistência, esperava-se
uma coluna que poderia vir do Rio Grande do Sul. Falou-se muito nisso. Não aconteceu nada. Aquilo que havia acontecido em 61 não se repetiu em 64. Não houve o jogo de xadrez, não houve o blefe, e então nós tivemos a vitória normal daquele movimento. E daí veio a onda da perseguição. E o Ney Braga foi pressionado, porque o Ney tinha sido, por exemplo, a favor da queda do parlamentarismo com o João Goulart. Até porque ele precisava disso para tornar viável o governo dele, pois ele apostara tudo no governo do Eugênio Quadros. Tanto que a campanha era assim: quem é gênio, quem é Ney, é Ney. Né? Quem é Ney é Jânio, quem é Jânio é Ney. Quer dizer, ele colocava como figuras inseparáveis. E realmente, quando o Jânio saiu, ele ainda tentou um apelo patético, pedindo ao presidente que o presidente retornasse. Né? Não aconteceu isso. E o Ney ficou meio marcado. E depois, ele ficou marcado também porque ele dava apoio ao jornal Última Hora, que era o nosso jornal. O jornal ligado ao PTB, que cobria desde Getúlio Vargas e que era o grande alvo, né, visado pelos dois organismos da direita no Brasil. Era o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era dirigido pelo Golbery do Couto Silva, o gênio aí do golpe, e que organizou o empresariado contra a situação que estava vendo no Brasil, e o IBAB, que era a barra pesada, que era a linha, vamos dizer assim, hidrófoba da direita, que era dirigida pelo Amaral Neto, que era a pessoa que vocês conheceram da televisão e da própria atividade parlamentar no país. Então esse era o quadro. Então o Ney Braga também foi pressionado, porque o Ney Braga era de uma linha mais suave do grupo militar, e ele precisava apresentar, tinha que ter assim alguns créditos com pessoas atingidas. Eu entrei nessa lista. Mas ele nos deu uma meia punição. Eu fui colocado em disponibilidade. Ele não queria prejudicar a família. E realmente não prejudicou, porque eu recebia, mas fiquei fora do Estado. Isso até a anistia? Até a anistia. Eu, Derbal, o Milton Ivan Heller, vários, Ronald Oste Pereira, várias pessoas que tinham esses antecedentes. Mas o envolvimento era claramente por causa da Última Hora, porque era um jornal que assustava todo mundo. Então, a Última Hora, como ela preservava o Ney, houve essa cobrança. E eu sou testemunha disso, porque num dia, quando, já no segundo governo do regime revolucionário, eu estava no Cine Avenida, e o engenheiro foi me buscar, alegando que tinha duas pessoas que precisavam falar comigo fora do cinema. Eram dois militares, dois coronéis, da linha dura, que vieram aqui e queriam me levar no avião da FAB para que eu fosse prestar um depoimento, não contra o Ney Braga, mas dizer como é que funcionava o sistema de comunicação. Eu me recusei. Eu disse, não posso. Inclusive, o engenheiro era meu conhecido. Eu me admiro do engenheiro estar aqui, pois eu vi ele carregar o Ney Braga nas costas, por isso. Ele deve ter algum ressentimento, porque o pai dele, que poderia ter sido desembargador, não foi nomeado. Então, coloquei até um problema, uma situação de constrangimento ali. O diabo é o seguinte: Curitiba é uma cidade tão inconfidente que dias depois a dona Anice, através de uma outra pessoa, vinha apresentar um agradecimento por essa rejeição minha, por ter rechaçado essa tentativa. E o Ney Braga foi candidato aqui contra o Costa Silva e ganhou em Curitiba, porque era um colégio eleitoral aqui na Assembleia, e ele podia indicar os dois. Ele aqui ganhou, levou a melhor. Foi um momento assim importante, mas que mostrava a briga entre pombos e falcões. O Ney Braga era mais do grupo do Geisel, do Castelo Branco, que depois vai se verificar com o Geisel, como é que o Ney Braga era considerado no meio desse pessoal. Inclusive, muitos achavam até que ele poderia ter sido presidente da República. Na sua vida, a ameaça de prisão naquele momento, 65, 64, como é que isso pesou no seu dia a dia? Bom, havia uma certa paranoia da nossa parte. Nós nos achávamos mais importantes do que éramos. Aliás, isso é típico, né, de dirigente estudantil, de militante de qualquer movimento, né? A gente vê aí pelo Stedley o que ele fala, assim, fala como se fosse o dono do pedaço, a calcada preta. Então nós também agimos assim. Então nós nos achávamos muito importantes. Mas a verdade é que tinha sido desencadeada uma onda de ódio por aí. Então começava aquele troço de um entregar ao outro, né? E pessoas assim que queriam ganhar alguma notoriedade, queriam entregar pessoas que tivessem qualquer tipo de pensamento liberal mesmo, mas com alguma tonalidade à esquerda. Então, nós tivemos que tomar nossa cautela. Eu tomei uma. Eu inventei uma piada
que me caricaturava para criar uma defesa contra esse estado de coisas. A piada era o seguinte, que eu ligava, disfarçando a voz, para o Miguel Zacarias, que era o delegado da Ordem de Polícia Social, e dizia assim, Miguel, quando é que vocês vão prender o Maza? Aí disse que o Miguel respondia de lá, Lulu, não me encha o saco. O Lulu é meu apelido. Né? Então eu fiz uma piada e com a qual eu passei a viver dentro da Boca Maldita. Eu não saía mais da Boca Maldita. Eu digo, aqui não vão me prender. Só que em 65 houve um quebra-quebra quando o Paulo Pimentel comemorava a sua vitória, que foi muito estreita e perdeu em Curitiba para o Bento Mazzarocha. Veio um policial que eu conheci, o Aimoré, que depois virou delegado de polícia, e que veio com ordem de prisão. Eu disse, eu não vou, eu vou com as perninhas assim, vou com as pernas rolando. Ele disse, não, mas e um cara descaracterizado? Só vou com um cara descaracterizado. E aí fui. Bom, não teve nada, porque no dia do quebra-quebra eu estava com uma pessoa, o Major Paulo Lenzi, que eu nem sabia o que era o cara. Estava no cinema, lá saí do cinema, viu aqueles vidros moídos na rua, tinham quebrado tudo. Os engraxates e lavador de carro quebraram tudo. Né? E atribuíam isso ao Alfrísio e a mim. Alfrísio Siqueira, presidente da Boca, e a mim. Aí o que aconteceu? O Alfrísio procurou naturalmente a sua defesa e eu tive que encarar esse problema. Quando eu cheguei lá na delegacia de Ordem de Polícia Social, eu disse, olha, onde é que você estava no dia que houve esse problema? Eu disse, olha, eu estava com o Major Paulo Lenzi. O cara ficou branco. Porque, o Paulo Lenzi era na segunda sessão e eu não sabia. Aí ele ligou para o Paulo Lenzi, não, eu estava com o Maza, saiu do cinema, fomos ver o que havia, até que ponto tinham atingido o comitê do Paulo Pimentel. Enfim, houve esse episódio e tal. Mas houve outro muito engraçado, porque o Miguel Zacarias era amigo da gente. Né? E o Miguel Zacarias era uma pessoa, inclusive, que costumava dar armas para o pessoal de esquerda. Isso se atribui ao seguinte, o Miguel Zacarias teve um atrito no Rio Grande do Sul, ele foi cercado por comunistas e trocou tiro, acabou matando algumas pessoas e acabou, inclusive, indo a júri. Foi absolvido, mas teve um problema. Então ele se aproximava, a gente atribuía em parte essa ocorrência, mas era uma pessoa generosa mesmo. E ele dava armas, veja que maluquice da arma, ele achava tão perigosos os comunistas e os caras de esquerda que dava arma para eles. Bom, então eu achava que o Miguel era um trunfo da hipótese de haver qualquer problema comigo. E eu tinha filhos pequenos, minhas duas filhas muito pequenas em casa, e eu vivia enchendo a paciência de minha mulher, uma verdadeira neurosa, né? Não, qualquer hora eles vêm aí e tal. Tinha alguns de nós que andavam com a pasta de dente no bolso, né? O cara estava louco já, meio ansioso, não sabia se queria ser preso, se sumia no mapa, né? E um dia alguém bateu na janela de casa. Eu tomou a liberdade de bater assim na janela, né? Eu peguei, olhei e era o filho do Miguel Zacarias. Eu disse, Luci, os caras estão aí. Quase que minha mulher disse assim, pô, felizmente eles chegaram. Porque eu já estava enchendo daquele jeito, estava uma paranoia. Aí fui lá na porta, querendo mostrar a naturalidade, abri a porta assim, disse, ô, Sérgio, estava te esperando. Ele disse, por quê? Eu quero falar com um cara do quarto andar. Não acabou acontecendo a prisão que você temia tanto. Diziam que eu desejava prisão. Ninguém deseja prisão. Só um débil mental pode desejar prisão. Uma pessoa que ama a liberdade, como eu, não pode desejar prisão. E nem ter isso aí, marcar como os guris, quando matavam o passarinho, marca os feitos na Cetra. Quantas vezes fui preso, quantas vezes fui torturado. Na verdade, não são tantos assim os torturados no Brasil. Claro, mataram Vladimir Herzog, nós brigamos contra isso, lutamos seriamente. O Geisel detonou todo o sistema militar da época, mas vejam bem, se nós compararmos a questão das violências praticadas na Argentina e no Chile para o Brasil, aqui foi bem menor. Isso o que não justifica. Casos de morte, de tortura, isso aí tem que punir mesmo. Vamos então para o intervalo comercial, nós já voltamos aqui com Memória Paranaense. Nosso convidado hoje é o jornalista Luiz Geraldo Maza. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense. Nosso convidado hoje, o jornalista Luiz Geraldo Maza. Maza, da década de 70, do começo até o final, por quase 10 anos, você ficou na direção de jornalismo da TV Paranaense Canal 12. O que é que você pode contar desse período, até quando chegou lá, por volta de 76, 77, à Rede Globo, né? Quando o Canal 12 se integrou à Rede Globo?
Nós vivemos um momento muito experimental, né? As condições eram as mais precárias possíveis. Eu entrei no Canal 12 através de um convite do Luiz Alfredo Malucelli, que era da parte comercial, para montar um programa de esporte com uma linguagem nova, que a rigor era um decalque, piorado, é claro, no show de jornal, que foi o maior momento da televisão do jornalismo paranaense, né? Então, lançamos o Carlos Marassi, que ainda é o melhor apresentador que nós temos, o Almir Feijó, Almir Júnior, e também a Fátima Freire Maia, né? Filha do Nilton Freire Maia, essa menina que hoje está na televisão, é da orquestra, da Rede Globo. Então era um esquema de jornal dialogado, né? Tipo jogral, que é a característica do jornalismo que se adotava na época. E daí o Varaci, que era o diretor de jornalismo, saiu da emissora, foi convidado para um outro centro do país, e eu assumi, então, o jornalismo do Canal 12. Era muito difícil fazer, não havia recursos, não tinha equipamento, era uma fase duríssima, né? E nós, assim mesmo, tínhamos, inclusive, problema de programas ao vivo, que é um dos programas de maior audiência era o Telecat, né? Imagine o que era a característica da época. E o feito, a grande audiência, eram filmes, por exemplo, como O Homem de 6 milhões de dólares, que era mais ou menos a característica da época. E com o tempo nós tivemos que ir nos adaptando, porque veio a questão da Globo, que foi uma decisão política, né, do regime, que tirou a programação Globo do Paulo Pimentel, passou para o Dr. Francisco Cunha Pereira e o Lemanski, né, que eram donos do Canal 12, e daí, em função disso, aí o canal teve que naturalmente se equipar, e mudou de figura, teve equipamento, à vontade. Eu peguei pouco nessa fase, já equipado, com condições boas, que já não precisavam mais do telecine, que era um grande drama nosso, já com problema de vídeo bem trabalhado, e a emissora então estava equipada. Mas isso peguei apenas os 2 anos, 2 anos e meio dessa fase com a Globo. Na maior parte foi muita improvisação, jornal grande que existia na hora do almoço. Você tem ideia, você era um jornal de redação. Escrevia aqueles textos enormes, você não tinha imagem para colocar no ar, aí você improvisava, ia para o arquivo com filme negativo, quando conseguia de uma embaixada, aqueles filmes culturais, você forçava a barra, punha ele com um apoio de mágica, uma coisa muito pouco profissional, assim, muito artesanal, né? Então tem até um episódio, eu me lembro que um dia eu tive que ir na casa da Ede Isabel, que fazia o programa feminino na emissora, e eu bati no estabile uma escultura modernérrima, né, do Calder. E eu perguntei, disse, mas como é que você tem aqui uma obra dessa importância? Quero dizer, isso aí é um presente, né, porque foi dado para o meu marido pelo grande cineasta americano, Orson Welles. Então, eu tinha sido amigo dele e tal, mandou esse presente. Aí, no dia que o Calder morreu, para dar uma ideia como é que nós fazíamos o programa, eu fui à casa da Ede e eu coloquei aquele estábile, aquele móvel, não era o estábile, tinha estábile e móvel. O estábile é parado e o móvel é o que gira. Então, coloquei no ar, deixei lá, as pessoas, o jornal correu e no fim, que algumas vezes a câmera pegava a peça escultural, né, e eu no fim fiz uma explicação, hoje morreu o Calder e tal. Então isso dá bem a ideia de como era uma coisa assim, a criatividade era, no duro era muito mais rádio do que televisão, né? Aliás, eu acho que a televisão ainda carece de uma linguagem apropriada. Temos pouquíssimas coisas na televisão. O Cacete Planeta é uma das mais firmes manifestações de linguagem apropriada, mas o resto tem uma força ainda no rádio, em show, em programa de auditório, nos programas de cômicos, principalmente as criações do Chico Anísio, desse tipo de produção, ela tem uma carga muito forte ainda no rádio. Como se deu a saída do Canal 12 em 1980, daí você volta para o jornal daí por um longo tempo, não é só jornal? O Canal 12 teve um problema lá, porque tinha uma notícia que chegou lá, que era do interesse do Afonso Camargo, e tinha uma ordem que foi transmitida ao Miguel Taramati, um dos jornalistas,
foi repórter durante muitos anos da Globo, dizendo que aquela notícia tem que ser redigida daquele jeito. Porra, a notícia era um absurdo, cheia de adjetivos. O adjetivo é o câncer da frase. Não pode. Quer dizer, você não pode agredir uma pessoa com excesso de adjetivo. Tinha que haver concisão. E eu peguei e assumi a responsabilidade de deixar aquilo conciso. Mas é que aquela redação tinha sido feita pelos dois titulares da organização, o doutor Francisco e o Lemanski. E aí houve a cobrança para mim. Até eu dei uma resposta um pouco irreverente, Francisco é tolerante com as minhas irreverências, ele reclamou que eles tinham pedido para botar aquela nota, mas a nota não dá. Aí eu até disse assim, doutor Francisco, eu admito incompatibilidade ideológica, gramatical não, que era uma questão de estilo, de linguagem de televisão, de depurar a linguagem. Aí veio um monte de gente do deixa nisso e tal, mas acabei saindo. Mas saí da organização, fizemos um acordo, mas o Francisco, para mostrar que não tinha problema comigo, e o próprio Lemanski, porque também é sócio da Gazeta, eu passei a escrever na Gazeta. Nós criamos esses mini editoriais, esses chamados sueldos, que se chamava antigamente, que são aqueles artigos que o jornal O Globo tem. E teve um grande sucesso, mas demorou um mês, porque eu não acabei, a proposta que me fizeram foi inaceitável, e eu não fiquei na Gazeta mais. Voltei para cuidar de outros jornais, já estava Folha de Londrina, Correio de Notícias e tal. Depois já entrei na Folha de São Paulo, escrevia aquele artigo do Paraná, da segunda página, substituído o Nireu Teixeira, e que substituíra também o nosso Reinaldo Jardim. Então, a atuação, inclusive, em termos nacionais, a mais importante que eu tive foi essa fase da Folha de São Paulo. Em 85, você se engajou na campanha de Roberto Requião, você acreditava na época, depois, mais tarde, acabou havendo afastamento, até mais tarde, processo contra você a partir do senador Requião. Como foi? O Requião, para mim, eu sempre traduzi o Requião como uma subversão do diagrama. Quer dizer, o Requião é um cara que não tem nada a ver com a comunidade, com o acerto e tal. Havia um pouco de loucura entre aspas, não vamos também dar um jogo aqui para ele processar mais uma vez. Mas essa loucura, essa capacidade de romper com as coisas que estão acomodadas, é que nos empolgava no Requião. Então, fomos até injustos, fizemos uma campanha engajada contra o Lenin, de quem eu sou amigo, mas moíram, né? Eu me lembro que a Martinha Schumann, depois que nós ganhamos a eleição, ela ligava lá para casa de manhã, está satisfeito? Você destruiu o homem, né? Digo, mas Martinha, é muito maior do que isso e tal. Mas ela é muito engajada, estava bronqueada. Nós realmente fizemos um trabalho de sapa para arrebentar com o mito Lerner, mostrando os aspectos negativos de todo esse marketing que tem em cima dele. Mas o Requião foi eleito pelo Rich, que carregou ele nas costas, foi eleito pelo Fruit, que foi fazer briga corporal, corpo a corpo, nos terminais, foi eleito pelo Álvaro Dias, por toda aquela estrutura que o PMDB tinha naquela época. E para o governo é a mesma coisa. Nós também brigamos pelo Requião. E, claro, na sequência, o Requião já tinha brigado com ele na prefeitura, porque o Requião não gosta de opinião contrária. É um talento, uma pessoa que tem uma capacidade de verbalização extraordinária, né? Mas ele não dá para monitorar. Nem ele se monitora. Então, esse é o problema. Quando a própria pessoa não tem esse autocontrole, não adianta. Como nós vimos aí nessa última manifestação dele, através do programa do PMDB. Mas houve isso, faz parte da vida de todos nós, a gente não tem ressentimento por isso. Eu não considero o Requião um inimigo, eu considero o Requião um adversário. E acho que uma pessoa que está fazendo, em alguns aspectos, um trabalho bom, da parte, por exemplo, relativa à CPI dos precatórios. Já no concernente aos empréstimos do Paraná, acho um pouquinho teimosa. Exigir a questão dos protocolos, desde que todos apresentem, acho válido. Agora, ficar apertando para que o Paraná não obtenha as coisas, ou tentar forçar, colocar o problema do Paraná de CPI dos precatórios, isso não é um bom caminho. Baza, finalizando então, a fase que você, agora nos últimos 2 anos principalmente, a Folha do Paraná, a Rádio CBN, uma experiência nova de rádio diário, como é que você analisa essa fase aí da sua carreira? Bom, eu acho que eu estou maduro, né? Com 66 anos. Eu estou aprendendo muito. Estou aprendendo, inclusive, a ter esse respeito maior para a pessoa que está ouvindo a gente. Né? Porque interativo mesmo é o processo de comunicação do rádio.
que você sente. As pessoas, o curitibano é tido como muito encolhido, como muito introvertido, mas as pessoas, quando provocadas, elas se manifestam. Então, esse processo a duas mãos, você ouvir o outro lado, você ouvir o povo, aquele que faz parte do auditório, isso é uma coisa extraordinária, que no jornalismo a gente tem, mas não tem com essa abrangência que o rádio, que é uma mídia quente, tem essa capacidade de envolver, às vezes envolver a gente até afetivamente com as pessoas, porque eles vêm e procuram a gente como se a gente fosse uma coisa muito importante. Eu não me considero nada importante. Acho que tudo o que eu tenho feito se resume nisso. Eu, basicamente, essencialmente, embora formado em Direito, embora procurador aposentado do Estado, eu me considero essencialmente um jornalista. Muito obrigado, Mazo, pela participação conosco. Muito obrigado também a você que acompanhou conosco o Memória Paranaense. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.